A história começa com um jovem do interior querendo migrar para a capital imperial em busca de sucesso e fama. Ele já acha incrível quando finalmente chega na capital imperial e já pensa se ele fizer um bom dinheiro, ele pode comprar um vilarejo dos sonhos. Chegando em uma guilda, nosso jovem protagonista recebe um formulário de um homem desconhecido, mas vendo que sua posição seria baixa, ele já pede para anotar suas habilidades e virar assim um oficial do exército imperial. O senhor descarta completamente o protagonista, que pergunta por que ele não pode ser testado, e o homem continua dizendo que houve uma recessão e que os candidatos estão limitados. Cabisbaixo, o protagonista pensa se vale a pena criar uma confusão para ele ter uma reputação nesse local, mas aí ele até se questiona que podem o prender. Então de repente surge uma jovem mulher loira, que fala ao protagonista se quer algum tipo de ajuda, porque ele pode estar em uma enrascada. Ele fica abismado com o que ele vê na frente dele. Ela pergunta o que ele tem, mas ele aparentemente ficou muito animado com os belos peitos que ele viu em sua frente, e assim a loira começa a questionar o protagonista se foram os sonhos de sair do interior o fizeram ir até a capital em que se encontra agora. Depois de ouvir isso, ele já se levanta surpreso perguntando como é que ela soube disso. Então ela diz que foi pelos seus olhos e depois de viver tanto tempo na capital ela já percebe quem é de fora, e já fala que conhece um esquema para ele conseguir logo um trabalho no governo, ou seja, tudo o que o protagonista quer. E ela ainda diz que vai contar todos os detalhes para ele, mas só vai dizer se ele levar ela para comer. E assim o ambiente do anime muda e eles estão num bar. Ela bebe sem parar. Enquanto isso, o protagonista só quer saber qual é o esquema que ele precisa fazer para trabalhar logo pro governo. E ela fala que o jovem Tatsumi necessita ter contatos e dinheiro, ou seja, o protagonista precisa de um contato do exército e dinheiro para entrar nele. Assim ele pega o dinheiro de sua bolsa e pergunta para a loira se isso é suficiente. E ela diz que sim. E então o protagonista começa a contar como conseguiu todo esse dinheiro, que foi através de recompensas matando vários tipos de bestas. Percebendo que ele derrotou vários monstros, ela o chama de forte e fica até impressionada. E diz que ele vai virar oficial da noite para o dia. Então ela pega e sai com o dinheiro do protagonista do bar. Até que o protagonista espera por várias horas e percebe que ela não vai voltar. Ele fala que ia denunciar ela por a ter enganado. Ele realmente ficou muito irritado com toda a situação. E então um homem que estava como garçom no bar fala que não adianta denunciá-la, pois nesse período de recessão eles ignoram todo tipo de denúncia. Após sair do bar, na rua o protagonista fica relembrando sobre os peitos daquela mulher e como ele ficou surpreso. Depois ele reflete como no interior isso nunca aconteceria. Mas quem manda também ele acreditar em uma desconhecida por completo e ser iludido pela bela beleza que a garota loira tinha. Então ele resolve tirar um cochilo na rua e dormir. Até que de repente uma carruagem aparece com uma jovem loira também, mas parecia mais uma criança que o chama para dormir na casa dela. E agora, totalmente desconfiado de tudo, ele já fala que não tem dinheiro nenhum, mas a menina diz que só quer ajudar e não precisa de dinheiro. E assim o protagonista simplesmente aceita. E ao chegar na casa dela se sente muito agradecido e percebe como os guardas dela são bastante fortes. Ele fica até animado sabendo como é bom ver que existe gente gentil desse jeito até mesmo na capital imperial e começa a contar do seu passado. O jovem Tatsumi foi para a capital junto com 3 amigos do interior. Eles treinaram intensamente na infância e eram grandes amigos. Enquanto caminhavam até a capital, algo de estranho ocorreu. Pessoas desconhecidas chegaram. Eles foram assaltados e tiveram que ser sido separados à força, mas como eles são fortes, o protagonista nem se preocupou tanto com seus amigos, pois ele sabe que iriam chegar bem. Continuando a conversa na casa da menina, senhor na frente do Tatsumi fala que vai passar seu contato com o conhecido dele, do exército, tudo que o protagonista queria, e ele fica extremamente agradecido. No dia seguinte, um guarda-costa fala com o Tatsumi e mostra que lá no fundo da paisagem é onde fica o palácio, no centro da capital imperial, e o protagonista pergunta se é lá onde o grande imperador vive. E ele fala que não, porque na verdade o imperador é apenas uma criança, e o primeiro-ministro é quem controla o imperador pelos bastidores, ou seja, ele é o motivo do país estar em ruínas, manipulando completamente o imperador pelas costas. Após quase Tatsumi falar mal do primeiro-ministro, o guarda-costa pede para ele não falar nada suspeito, pois se ouvirem eles estão ferrados. Com toda essa crise no império, o guarda ainda aponta para os posts de criminosos chamados Night Ride, um grupo de mercenários que aterroriza a capital imperial, que atacam as vítimas apenas à noite.
Elas costumam ser membros do alto ou ricos da capital. De repente o anime Akame ga Kill mostra uma personagem que acabou de aniquilar uma jovem em sua frente e o protagonista já acorda sentindo o cheiro de sangue. E quando ele olha pela janela está a Night Ride, o exato grupo que ele tinha conversado com o guarda-costa mais cedo. Ele até se questiona se a Night Ride só atacam os ricos por terem dinheiro. Enquanto isso, uma personagem de cabelo preto e um homem cheio de armaduras desce repentinamente. A jovem de cabelo de preto se chama Akame e ela acaba com todos facilmente junto com o cara cheio de armaduras. Com toda essa confusão, o protagonista corre bastante e acaba encontrando a garota que ajudou ele a ficar na casa dela. Enquanto isso, a Akame da Night Ride chega e já tem como alvo a jovem menina que ajudou o protagonista. Tatsumi, na frente da garota que o ajudou, pede para Akame parar o ataque, mas ela o ignora completamente. Enquanto isso, aparece um figurante que atira na Akame. Obviamente ela de tudo facilmente e o elimina completamente. Em seguida, Akame corre para eliminar a garota loira e diz ao Tatsumi que ele não é o alvo e ele não precisa morrer em vão. Mesmo assim, o protagonista se sente na obrigação de retribuir o favor à garota e pretende arriscar sua vida para salvá-la. Durante o duelo entre Akame e Tatsumi, o protagonista sabe que não pode derrotar Akame, mas mesmo assim ele age sem pensar e acaba sendo atingido e fica caído no chão. Ele se levanta e é atingido por Akame, mas por sorte o seu protetor o salvou. Então, quando Akame iria acabar com o protagonista, a loira do bar que enganou Tatsumi com sua beleza e chantagem chega no momento certo e fala que devia um favor para o Tatsumi e agora finalmente iria pagar o favor para ele. E para a surpresa de Tatsumi, a loira mostra as trevas da capital imperial, contando que eles atraem gente do interior com palavras doces, e então torturam e brincam com eles até eles falecerem dentro dessa casa. E assim, após abrir o porão da casa, o protagonista vê o rosto de sua amiga do interior toda acabada. E depois ele vê a cara do seu amigo todo torturado em sofrimento. Então seu amigo todo machucado fala sobre como eles pararam ali. Infelizmente, eles comerem a comida que a garota gentil do protagonista entregou e perderam a consciência. Foi nesse momento, quando eles se tocaram, eles tinham parado ali. Assim, o protagonista fica com os olhos arregalados, chora e percebe que essa menina toda torturada, sendo sua antiga amiga, já se foi. Enquanto isso, a suposta garota loira gentil que trouxe Tatsumi para essa casa, ela começa a gritar e enlouquece, falando que todos são um bando de caipiras imprestáveis e um rebanho daria no mesmo. Conta que pode fazer o que quiser com eles. Então finalmente Tatsumi percebe como é uma família de sádicos, loucos por poder e tratam gente do inteiro que nem lixo. A menina loira se mostra ainda ciumenta pelos cabelos lisos que a antiga amiga do Tatsumi tinha e por isso ela torturou até a morte. Com toda essa tensão, de repente o protagonista a mata sem nem ao menos hesitar. Tudo isso em um piscar de olhos. Então o seu amigo todo ferido agradece ao seu amigo Tatsumi e se sente aliviado por ter se vingado. Mas infelizmente, para surpresa novamente de Tatsumi, seu amigo muito mal está prestes a falecer. Isso porque as vítimas da casa também eram drogadas. E assim seu amigo morre na sua frente. Ele entra na Night Ride mesmo sendo contra sua própria vontade. Então acaba o primeiro episódio de Akame ga Kill.